Vamos fazer aqui uma brevíssima introdução àquilo que é uma view dentro do SQL. Nós temos na estrutura da nossa base de dados uma base de dados, o nome e depois as respectivas tabelas. Em algumas circunstâncias pode ser útil, e na sequência até das subqueries, nós podemos ter a necessidade de criar uma espécie de uma tabela de resultados temporária. Para quê? Para depois podermos fazer queries a essa tabela. Então, neste contexto, embora possa ser alcançado de várias formas, há um contexto muito interessante que é o das views. E nós podemos criar uma view que na prática é nada mais nada menos que uma tabela virtual baseada num resultado de uma seleção. Isto é, nós vamos fazer um select, selecionar de acordo com determinados critérios e obter desse resultado uma view. Essa view vai ter um nome e, a partir desse momento, nós podemos fazer queries a essa view como se ela se tratasse de uma base de dados, ou neste caso, de uma tabela verdadeira. Bom, vamos fazer aqui um exemplo mais simples. Nós vamos aqui primeiro criar uma view que vai selecionar todos os sócios que contenham a letra inicial do seu nome, a letra A. Okay? Então, se eu fizer agora simplesmente um select asterisco from sócios, where A, like, e agora colocar aqui o A e depois ali o wildcard, eu vou ter aqui, ok, vamos ver aqui where, nome, obviamente aqui é nome, like A, ok? Nós temos 33 sócios cujo nome começa pela letra A. Tudo muito bem, tranquilo. Vamos transformar isto numa view. Para quê? Para depois podermos ir pesquisar, por exemplo, dentro desta query, quais são os sócios que, por exemplo, pertencem à cidade de Penafiel. Ok? Porque eu poderia colocar aqui and cidade igual a Penafiel. Provavelmente só vamos ter um. Não sei se teremos mais. Vamos aqui fazer o F9. Ok. Temos aqui apenas um, mas poderíamos ter muitos mais. Ok? No entanto, nós podemos fazer isto de uma outra forma que poderá ser útil se nós quisermos encadear numa mesma sessão um conjunto de várias queries ao mesmo tipo de resultado. Então reparem o seguinte. Se eu fizer o seguinte, aqui, create view, e vamos agora dar aqui o nome da nossa view. Por exemplo, sócios, letra A, ok, sócios letra A é temporário, portanto eu posso criar isto, não tem qualquer problema. Da mesma forma que se eu não quiser usar os underscores, eu posso utilizar aqui os parênteses retos e colocar sócios com nome iniciado na letra A. Eu, de facto, não aconselho a que se usem nomes tão extensos, por conseguinte, vamos fazer aqui simplesmente isto. Nova view, ou create view, vamos colocar aqui temporário. Okay? E este vai ser igual a as, okay? O conteúdo da view vai ser as select asterisco from sócios where nome like A. Okay? E se eu agora executar esta query, vai acontecer uma coisa muito interessante. Reparem, eu vou executá-la, não apareceram aqui qualquer tipo de dados, mas agora deste lado eu vou refrescar a minha view. E reparem o que é que apareceu aqui. Apareceu aqui o temporário. E como vocês podem observar aqui tem um símbolo de uma lupa, isto é, quer dizer, é uma pesquisa, mas não tem a mesma identificação de uma tabela normal. E, portanto, ela existe aqui de forma temporária. Aliás, ela existe aqui de tal forma que se eu quiser novamente executar, ele vai me dizer que já existe uma view, ou melhor, uma tabela, é um erro aqui, está mal expresso. Existe já uma tabela temporário e, portanto, eu não posso criar uma segunda tabela temporária. Então, significa que eu posso criar o número de views que eu quiser. Agora, reparem neste contexto. Se eu agora comentar aqui o código e fizer o seguinte, select asterisco from temporário. Eu estou na prática a utilizar a mesma escrita de SQL que usaria para uma tabela normal. E se eu agora pressionar aqui o executar, eu vou ter aqui os resultados. Então reparem que se esta minha view for criada com uma query relativamente complexa, ok, eu posso depois utilizá-la para simplificar a escrita das minhas queries seguintes. Vamos aqui tentar fazer outra circunstância. Vamos, neste caso, remover daqui o temporário. É óbvio que eu posso clicar aqui e fazer um drop. Mas eu posso fazer simplesmente também um drop da view. Ok? Então, neste caso,
eu vou escrever algo do género drop, e reparem, eu vou aqui temporário, okay? E vamos reparar o que é que vai acontecer aqui. Se eu executar, ele vai me dizer, ok, não percebi o que é que você quer fazer. Obviamente que eu aqui não vou fazer um drop table, porque a tabela não existe, ok? Não existe a tabela temporário. O que existe é a view. E eu acabei de confirmar que eu fiz 2 cliques, por isso é que apareceu o último erro. Aqui ele não refresca automaticamente, vamos aqui refrescar e ela desapareceu. Vamos aqui fazer um exercício um bocadinho mais elaborado. Select, asterisco from sócios, ou melhor, forma donativos, where donativo maior do que select average. Quantia, neste caso nós temos que alterar ali também para quantia, ok? Where quantia é maior que a média da quantia from donativos, ok? Nós já tínhamos feito aqui esta experiência e vamos aqui pressionar a execução. Obviamente temos aqui um erro, portanto não há problema nenhum, teremos que confirmar aqui que é uma subquery. Vamos aqui executar e temos aqui então um resultado que já tínhamos visto num exercício anterior. Reparem agora o seguinte, se eu quiser transformar, isto é, todo o resultado desta tabela numa view, eu já não vou ter que colocar ou repetir várias vezes estas subqueries, etc. Eu simplesmente vou agregar isto numa tabela temporária. Então vou fazer um create view, vamos chamar tmp as select asterisco, ok? Então vamos executar aqui, reparem, não há resultados, mas passou a existir aqui, vamos fazer aqui um refresh, passou a existir aqui uma tabela de temporários. E a tabela de temporários contém então todos os registros de donativos efetuados cuja quantia do donativo é superior à média normal. Agora reparem o seguinte, existe aqui um detalhe muito importante, é que quando eu fizer uma query puxando aqui a view como sendo o resultado que aqui está, ela vai também atualizar-se. Isto é, quando eu chamo a view à coação, que é o que vai acontecer aqui, por exemplo, se eu fizer aqui select asterisco from view, ou melhor, from tmp, o que vai acontecer é que este conjunto de resultados que vai aqui aparecer vai ser fruto não dos resultados criados quando eu criei esta view, mas dos resultados que são criados correndo novamente esta query. Okay? Portanto, a query não é propriamente um conjunto de resultados que fica estático a partir do momento em que eu faço o create view. O create view vai dizer eu quero que seja criada uma query com esta designação. Quando eu uso a view para fazer uma outra query, esta query vai ser novamente executada para que os dados sejam atualizados na view. Okay? Então eu posso ter agora select asterisco from tmp where donativo, ou melhor, where quantia superior a 45. Eu sei que é superior à média, tudo é tranquilo, não há qualquer problema, mas agora reparem, o conjunto de resultados que vai aparecer já vai ser uma quantia que é superior a 45 e que neste caso resulta da query a uma tabela temporária chamada view, que neste caso é tmp, é uma view temporária, não é? Que contém então todos os donativos, ou cinge-se apenas aos donativos, cuja quantia foi superior à média dos donativos totais. É aqui que o SQL começa a brilhar, mas também simultaneamente a tornar-se um pouco mais complexo.